Neste vídeo vamos explicar como configurar os alarmes no F37. Então, o F37 tem esta tecla com o sinal de uma buzina ou de uma corneta, que é a tecla referente ao alarme. Aqui podemos consultar os alarmes, o estado do alarme, se está ativo ou não. Podemos fazer testes ao alarme, podemos saber o histórico dos alarmes, ou seja, todos os alarmes que aconteceram até um determinado número de registros. Podemos configurar os vários alarmes que são possíveis de ter, e também podemos saber se existe um alarme ou não. Isto porque, mais ou menos neste sítio onde agora está o cursor, existe no controlador ou no computador um LED, um sinalizador que, quando está tudo bem, este sinalizador que existe fisicamente no computador está de cor verde. Quando existe um alarme, este LED, que se encontra mais ou menos nesta posição, está a piscar vermelho. Quando existe um alarme que foi resolvido, que já foi resolvido, ou que é um alarme que não é sonoro, então este LED pisca de cor verde. Ou seja, para aceder ao menu de alarmes temos que entrar através desta tecla, e então no resumo principal do alarme temos o estado do sistema de alarme, que diz que está ativo, e as mensagens de alarme. Neste momento não há mensagens de alarme porque não existe qualquer alarme. Se houverem vários alarmes, esses mesmos alarmes aparecem aqui mencionados neste menu. Por exemplo, agora neste momento temos aqui uma mensagem de alarme que diz corte de tensão recuperado. Ou seja, está-nos a informar que houve uma queda de energia, que o computador teve desligado, mas que neste momento está tudo bem, portanto diz recuperado. Neste momento a luzinha por baixo do botão de alarme está a piscar de cor verde, porque tem uma informação de um alarme que já existiu, mas que de momento está ultrapassado. Mas enquanto esta informação não for vista, o alarme, a luzinha de alarme continua a piscar de cor verde. Então, para que a luz deixe de piscar, temos que selecionar a informação, viemos para baixo, e onde diz recuperado, com a tecla com o sinal mais, selecionamos previsto e OK. Neste momento limpamos a mensagem de alarme e a luzinha fica verde constante, indicando que está tudo correto. No separador configurar, vamos entrar e aqui podemos fazer diversas regulações acerca do alarme. Então, se selecionarmos, podemos regular a temperatura mínima absoluta, a temperatura máxima absoluta, ou seja, temperaturas que, ao serem ultrapassadas no mínimo e no máximo, fazem tocar o alarme. Ou seja, com estas regulações que aqui estão, se a temperatura baixar dentro do pavilhão dos 10 graus, o alarme toca. E se subir dos 45, também vai tocar. Neste caso temos um diferencial, e isto é um alarme sonoro, porque tem aqui a informação de que o alarme é sonoro e nem sequer o podemos mudar. Por defeito e por sistema é sempre sonoro um alarme de temperatura. Depois temos aqui o alarme diferença, ou seja, aqui regulamos valores diferenciais em relação, no mínimo, ao valor regulado para o aquecimento e no máximo ao valor desejado da ventilação mais a amplitude de banda. Então, quer dizer que se o nosso aquecimento pedido for, por exemplo, 30 graus, com o diferencial mínimo de 5 graus, o alarme vai tocar quando a temperatura baixar abaixo dos 25, porque o valor desejado do aquecimento é 30 e a diferença, a tolerância que lhe damos é de 5 graus. Então, se a temperatura dentro do pavilhão baixar de 25 graus, vai tocar o alarme. Estes valores podem ser alterados. Para isso basta selecionar aquilo que queremos e inserir o valor que queremos. Por exemplo, se quiséssemos um diferencial na temperatura mínima, sei lá, de 6 graus ou de 7, porque não temos aquecimento suficiente ou porque há uma avaria com o sistema de aquecimento
para não estar sempre a dar alarmes, podíamos aumentar esta margem um bocadinho. Por exemplo, dizíamos que era 6 graus. Então, neste momento, o cálculo seria para 26,5. Ou seja, aqui damos a diferença e aqui ele dá-nos o cálculo. Então, o mesmo se passa para o máximo de temperatura. Ou seja, no caso da temperatura máxima, temos o diferencial de 7 graus. Isto quer dizer que, para se fazer este cálculo, é o nosso valor desejado de ventilação. Por exemplo, se o valor desejado de ventilação for 30 graus e tivermos uma amplitude de 4 graus e tivermos um diferencial como este de 7, quer dizer 34 dá 34 e 7 dá 41. Neste caso em concreto diz-nos que o cálculo sonoro após os diferenciais é para 26,5 e 44 graus. Isto porque, se voltarmos atrás e entrarmos no menu das temperaturas, verificamos que o nosso aquecimento trabalha quando a temperatura baixar dos 32,5, então os tais 32,5 menos 6 dá-nos os tais 26,5 para a mínima, e para a máxima 33 mais a amplitude de banda da fase mínimo dá 37. 37 mais os 7 graus programados dá 44. Então isto quer dizer que, com este diferencial, à medida que as temperaturas desejadas para o aquecimento e para a ventilação vão alterando dia a dia de acordo ao gráfico e às tabelas de temperaturas e ventilação, também os valores desejados dos alarmes eles vão acompanhando. Então, podemos dizer que o alarme máximo, absoluto, mínimo, o valor mínimo e o valor máximo é como que uma segurança no alarme, porque aqueles valores que mais nos interessam são os valores de diferença para o mínimo em relação ao aquecimento e para o máximo em relação ao valor desejado da ventilação mais a amplitude de banda. Esta opção que diz DEP Outside Temperature, ou seja, isto quer dizer que se a temperatura exterior for superior a 44 graus, nesta idade dos frangos é impossível, mas por exemplo, quando os frangos tiverem 28 ou 30 dias que se pede um valor mais baixo, a temperatura exterior pode exceder o valor da temperatura regulada no alarme, que é o resultante do valor desejado para a ventilação, mais a amplitude de banda, mais o diferencial. Vamos supor que o valor desejado era 20 graus, a amplitude de banda era 4, mais o diferencial dava-nos 31. E se a temperatura exterior passar dos 31, com esta opção em si, que está ativada em si, o alarme não toca, porque a temperatura exterior é superior àquela que está dentro do pavilhão. Se quisermos que mesmo assim o alarme toque, temos que mudar esta opção para não, e automaticamente o alarme respeita os valores que aqui estão. No caso do... vamos voltar a pôr em si, que é aquilo que mais nos interessa. Depois temos o alarme de pressão. Neste caso, para a pressão, nós não temos qualquer alarme selecionado, porque normalmente não interessa. Mas se fosse importante, podíamos dizer se o alarme era silencioso, se não era nenhum, ou se era sonoro, que seria a opção que aqui aparecia. De momento não está a aparecer, aparece cardinal, mas esta é a opção de sonoro. É uma questão de texto. Neste caso vamos dizer nenhum. No caso, nenhum. Ok. No caso do alarme de umidade relativa, queremos um alarme silencioso, ou seja, se a umidade interior baixar dos 30 ou subir dos 80, seja por que razão for, vamos ter um alarme silencioso. Neste alarme silencioso, a sirene não vai tocar, o sistema não vai fazer qualquer chamada telefónica a informar que há um alarme, mas o computador, na luzinha de alarme que se situa nesta área, vai ficar a piscar verde a informar que existe um alarme, neste caso um alarme que não chega a tocar nos telefones. É uma mensagem meramente informativa. Se quiséssemos que não houvesse nenhum alarme, podíamos dizer nenhum ou podíamos dizer sonoro, que era quando fica o cardinal. Neste caso, vamos deixar em silencioso.
Também aqui neste menu configurar existem mais opções que, em função do tipo de instalação, podemos clicar aqui portanto, na seta para baixo ou para cima para ver as opções que ainda estão disponíveis para configurar. Neste caso, embora não apareça, mas aqui existem mais dois alarmes. É o alarme de falta de energia e o alarme de disparo térmico. Isto são alarmes que irão, portanto, são alarmes altos, são alarmes sonoros. Quer dizer que quando houver um alarme destes, que é resultado da falta de energia ou resultado de qualquer coisa se ligue no quadro principal, o alarme vai tocar. No separador histórico, ou história, podemos consultar, vamos sair fora, e agora em história, podemos consultar os últimos alarmes que ocorreram, as datas em que ocorreram e quais é que foram os alarmes. Neste caso temos aqui 4 alarmes de corte de tensão, temos aqui um alarme de sistema que foi o alarme resultante quando preparámos este computador para a demonstração, e assim sucessivamente podemos ir sempre consultando que tipo de alarmes houve aqui alarmes de falha elétrica, houve alarmes de um backup restaurado, enfim, são tudo uma série de alarmes que ficam registados para que o utilizador possa consultar quando bem entender, para saber o que é que aconteceu na instalação e qualquer situação que tenha ocorrido e que ficasse registada. Quero também salientar que neste separador e neste menu temos a opção de navegar para o lado para podermos ver mais informação. Quando podemos andar para um lado e para o outro, esta barra de deslocamento fica disponível, que é o caso. Então, aqui diz-nos a data do alarme, aqui diz-nos a hora do alarme, aqui diz-nos o tipo de alarme e, se andarmos para o lado, diz-nos o tempo em que o alarme esteve a tocar, porque a cornetazinha está a cheio, e o tempo aqui até que o alarme esteve para ser visto. Ok, e isto é tudo sobre o alarme no F-37. Qualquer outro esclarecimento adicional, por favor consultem o manual do F-37 que acompanha o equipamento, ou então contactem o suporte técnico da Inox Norma.